Tá vendo? Todo mundo dá uma entradinha desse jeito, assim, ó. É verdade, é isso. O Anderson falou, ó, se você jogando sinuca, um outro vem, olha, dá uma olhada, vem... E agora, padre? Quem foram os fariseus? Nós temos, muito importante a gente lembrar, quando a gente lê na Bíblia, e a gente lê a Bíblia, a gente fala geralmente Jesus falando sobre os fariseus, né? E os fariseus, saduceus, o mestre da lei, os escribas, os sacerdotes. Vamos fazer a distinção certinha disso tudo? Vamos lá. Primeiro eu quero dizer, quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes eram aqueles descendentes da família de Levi, que eram encarregados de cuidar do sacrifício no templo. Também eram os encarregados de ajudar o sumo sacerdote e de cuidar de todas as coisas do templo. Os sacerdotes, eles tinham esta incumbência justamente por força da linhagem que eles pertenciam. Então, eles que cuidavam de receber os animais, de imolar os animais, de levar os animais para o altar e queimar, eles que tinham essa incumbência de limpar as coisas, limpar o altar, de fazer todo o trabalho do templo. Geralmente, os sacerdotes podiam ser letrados ou não. Às vezes os sacerdotes nem eram estudiosos da Bíblia, às vezes não eram estudiosos da palavra, né? Às vezes eles nem sabiam ler também, os sacerdotes. Já os mestres da lei, eram também os chamados escribas. Esses sim, eles estudavam, eles sabiam escrever e eles eram aqueles que realmente sabiam de tudo da palavra de Deus. Ao lado desse, nós temos os fariseus. Os fariseus eram um grupo religioso que se aprofundavam também no conhecimento da lei. Quando a gente fala lei, a gente está falando de todos os livros, os 5 livros do Antigo Testamento, chamado Pentateuco, ou Torá, e também eles sabiam de todos os livros históricos, aqueles outros livros dos reis, de Samuel, de tudo aquilo que conta a história de Israel. Ora, os fariseus, eles estavam mais ligados às sinagogas, não tanto ao templo. Ao templo estavam ligados os mestres da lei, os sacerdotes, mas os fariseus estavam ligados mais às sinagogas, né? Lembrando uma coisa, vamos fazer uma distinção. O sacrifício dos animais e dos sacerdotes só podiam acontecer no templo em Jerusalém. As sinagogas eram casas de oração que estavam espalhadas nas comunidades. Ora, os fariseus eram pessoas que estudavam a palavra de Deus, discutiam a palavra de Deus e aprofundavam na palavra de Deus. Os fariseus, a palavra fariseu significa consagrado, separado. Né? Por que Jesus tinha uma birra com essa questão dos fariseus? Porque os fariseus se achavam melhores do que todo mundo. Os fariseus se achavam santos. Os fariseus se achavam já aqueles que é o melhor. Tem muita gente na igreja desse jeito, sabia? Tem muita gente desse jeito. Tem muita gente que vai na igreja, acha que ele é santo e começa a dar de dedo em todo mundo, começa a apontar pecado dos outros, começa a contar. Por isso, geralmente, quando você vê uma pessoa que se considera muito santa e se considera muito, muito especial, né? A gente chama, é um fariseu. E Jesus condenava a atitude dos fariseus pelo seguinte, porque os fariseus, eles sabiam a lei, conheciam a Escritura, mas na hora de praticar, não praticavam. Jesus falava assim, vocês colocam pesados fardos sobre as pessoas, fardos que nem vocês conseguem carregar. E depois Jesus falava assim, vocês ficam preocupados com os utensílios, vocês se preocupam com aquilo que vocês vão comer, com a mão se está limpa ou se não está limpa, mas e o coração? E o coração? Vocês estão parecendo, né? Vocês estão parecendo aqueles copos que estão sujos por dentro. Estão verdadeiros sepulcros caiados, ou seja, por fora você está bonito, né, e por dentro fede, né, de podridão, né? Então Jesus tinha essa, mas não é de todo que todos os fariseus eram ruins, não era. A gente tem, né, escolas aí que os fariseus estudavam, como a escola de Gamaliel, que estudou Paulo. Paulo era um fariseu, né? O fariseu, então, é um consagrado, tá bom? Muito bem, dona Simoni.